Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Tuga Network. Connosco temos o artista 2D Filipe Teixeira, mais conhecido por Tchugo. Facto. Queres falar o porquê? De onde é que isso vem? Algumas pessoas sabem, nem todas sabem. E é basicamente tudo o que eu vou avançar sobre isso. Mas posso dizer que já está comigo desde 97. Boas. Sim. Portanto, já se institucionalizou. Portanto, já está no BI e tudo. Sim. Pouco falta. Olha, eu queria fazer mais ou menos o mesmo tipo de percurso que eu costumo fazer no resto nas outras entrevistas que já fiz, que é, eu gosto de saber qual é o percurso todo, aquilo que estudaste, como é que chegaste até ao que fazes hoje, para as pessoas perceberem um bocado qual é o percurso que os vários artistas fazem e para provar que sim, é possível viver disto em Portugal, mesmo que, pronto, não seja tarefa fácil. Então, bem, eu se calhar, ironicamente, mais vale começar por contar um bocadinho o meu histórico familiar. Eu nasci numa criança de família pobre. Não era uma família abastada, é um facto, mas muito ligada às artes. Ou seja, o meu pai é diretor de um teatro, é ator, e portanto eu cresci muito, muito ligado ao teatro e à televisão desde muito cedo. Porque o meu pai também fazia dobragens para desenhos animados, coisa que eu também uns anos mais tarde vim fazer. Nunca fiz. E tu sabes disso. E depois, o que é que acontece? Portanto, eu ao contrário do que... Portanto, ou eram todos muito virados para as letras, tenho muitos escritores na família, mas a nível de artes plásticas eu fui o único, particularmente. Não, acho que tenho um primo que nunca conheci, que é arquiteto, ou / designer, / coisa, ou artista plástico. Mas eu sempre gostei muito de animação, gostei muito de banda desenhada, gostei muito de ilustração. Portanto, isso sempre foi uma coisa que me puxou por mim. Já o meu avô dizia que eu tinha nascido com um lápis na mão, porque qualquer 5 minutos que eu tinha, um bocado de papel, era para desenhar. Levavam-me para um restaurante, tampo de mesa se fosse de papel, já estava eu com uma caneta ali a desenhar. Aliás, se não me engano, deve haver muitos empregados de mesa reformados da Portugália que devem ter estamos de mesa como recordação. Pronto, dito isto, mas havia uma gíria comum na família que, isto ser artista não dá dinheiro. Embora eu nunca sentisse essa pressão por parte do lado do meu pai ou da minha mãe, havia muito, arranjar um trabalho decente, tipo um médico, um arquiteto, talvez um advogado, talvez aquelas coisas típicas. Sim. Mas pronto, os meus pais não me chateavam muito com isso, mas eu tinha essa coisa presente e uma coisa, a sustentabilidade financeira sempre foi uma coisa que me preocupou muito, porque lá está, também não vim de uma família abastada. Claro. E, entretanto, a minha ideia original era ir para inglês, para línguas, para ser mais tarde professor de inglês. Que giro. Nada a ver. Não tem nada a ver. Embora eu use muito o inglês nos meus dias de hoje. Portanto, até que eu tive uma professora no secundário não, mentira, preparatório. No meu 5º ano, professora Liseta Nisa, que hoje em dia já está reformada e ainda hoje... Preparatório, já ninguém usa isso. Eu vou fazer 40 anos daqui a 2 meses, dá-me um desconto, tá? Estás bem conservado. Obrigado. Só quando dizes preparatório é que a gente nota alguma coisa. Vou tomar uma cachimba agora só para ser despique. Mas isso é pós-style. Pronto, dito isto. Ela via o empenho que eu tinha a desenhar, o gosto que eu tinha por aquilo, e experimentar materiais. A nível de trabalhos manuais era uma coisa que depois também não tinha muito jeito, porque nunca tinha sido exposto a trabalhar com madeiras ou qualquer coisa. Hoje em dia eu gosto imenso de trabalhos manuais. E tenho muito mais outra apetência, porque a vida também me encaminhou para isso, mas na altura não tinha. Mas ela disse, mas tu gostas de antices, porquê que tu vais para inglês? Porque trabalho, por dinheiro, por coisa assim. Não, tu gostas é disto. Porquê é que não começas a investir mais nisso? E eu, pois, talvez... ok, vou pensar nisso. E passado uns tempos, mais ou menos na mesma altura, sabes que as coisas, quando os astros alinham, um grande amigo meu,
que ainda hoje é muito meu amigo. Conhecemos-nos na primeira classe, em 86, e ele tinha uma vantagem, uma coisa que eu não tinha nos outros meus colegas amigos de escola, que ele tinha família que morava na América. E o que é que acontece quando tens família que mora na América? Mandam-te livros, mandam-te revistas, mandam-te coisas que nós não tínhamos cá, tipo o formato americano, os cómics já todos tratados. Nós tínhamos aquelas versões da editora Abril, de formato pequeno, quase assim. Portanto, e depois tinha também a primeira Nintendo que eu vi foi os pais ou foram os tios dele que lhe mandaram. Portanto, eu cresci muito agarrado também. Eu vi, ele tinha lá esse fixe de banda desenhada e de jogos por parte da casa dele, porque a única coisa que eu tinha cá na altura era um Spectrum, uma máquina que já mais que velha, que sei lá o quê. Portanto, e então eu estava a falar nisso, eu estava a desabafar com ele do que a professora tinha dito, e ele disse-me: isto fez parvo. Não, meu, queres é... Eu conheço, na altura já me conhecia há alguns anos. Pá, já conheço há tanto tempo e tu sempre gostaste muito de desenho, porque é que não faz parte? Eu digo, pronto, já são dois. Então eu comecei a considerar um bocado, e depois acabei por decidir, ok, então vamos começar a apostar um bocado na área das artes. Terceiro fator nesta equação, que foi o que selou o facto para mim. Na altura a minha mãe tinha uma loja de brinquedos, do qual eu ia com ela ver fornecedores e tudo o resto, portanto já tinha outro aspecto. Isso é interessante, desde o início que foste seguindo a parte comercial da coisa. Em vários aspectos, não só de nível de merchandising, por exemplo, todos os campos de produção de uma forma ou de outra. E na loja, em frente à dela, era uma loja de fotografias, no antigo centro comercial de Gemini, que eu acho que hoje em dia já está fechado. Havia uma rapariga que lá estava a trabalhar em part-time, que estava em Belas Artes. E isto eu já devia estar aí nos 14 anos. E já estava naquela beira, estava na orla de sair do 9º ano para saber se vou ou não vou e tal. E ela mostrou-me os trabalhos dela, fiquei impressionado. E depois falei-lhe mesmo da preocupação que eu tinha sobre a sustentabilidade. E ela disse: isso não é um problema. Eu disse: não é um problema. Tu é que tens de tornar as coisas rentáveis. Não é as coisas que têm que ser rentáveis. Ou seja, não é o mercado que vai ser rentável para ti, tu é que tens de tornar o mercado rentável. Eu pensei naquilo e disse: ok. Nunca tinha encarado que eu tinha essa possibilidade. Ou seja, porque a perspectiva é sempre do mercado como alguma coisa externa, estás a ver? Alguma coisa que não era... Sim, que é um mercado que te abraça a ti e não tu que fazes o teu próprio caminho. Que abraça ou te renega. Que acima de tudo, que te renega. Pelo menos cá vive-se muito essa ideia, ainda. Sim, sim. Pronto, e então ele disse-me aquilo e pensou... E como ele me disse aquilo com aquela convicção, foi exatamente o terceiro prego no caixão da minha decisão. Portanto, acabei depois de ir para artes na escola secundária da cidade universitária, que já não existe hoje em dia, que é um parque de estacionamento, porque era suposto ser uma escola temporária e que na realidade durou para aí 10 anos. Portanto, aquilo era tudo pavilhões supermontados, portanto, morríamos de frio. Mas 10 anos ainda é bastante tempo, se bem que eu conheço outras escolas que têm como premissa serem temporárias, mas continuam cá. Facto. Portanto, fiz lá do 10º até o 12º ano. Pronto, formação básica geral de artes. Troquei matemática, físico-química e mais outra coisa qualquer que já não me lembro, por história da arte, materiais e técnicas de expressão plástica e métodos quantitativos. Na altura tínhamos essa opção. Para ser honesto, para o caminho que eu já antevia que ia seguir, portanto a matemática não me ia ser muito útil, ou as ciências, aquilo é mais para quem ia seguir uma vertente mais ligada à engenharia, como a arquitetura, ou design de interiores, design industrial. E depois acabei o curso, acabei o secundário, acabei por fazer um ano para melhorias para entrar, para tentar entrar numa universidade mais a gosto, mas
além de estar entrada para fazer melhorias, que eu não precisei de fazer melhorias em muitas cadeiras, só basicamente nas cadeiras, algumas cadeiras-chave, comecei a trabalhar também numa empresa de design de publicidade, isto em 98, 99, que era a Graf Publicidade. Na altura era considerada a melhor empresa de design de publicidade. Estava no anuário como não sei quantos anos consecutivos como a topo a nível de produção nacional. E tive aí contacto, mais uma vez, com o aspecto comercial da coisa. Antes disso, portanto, isto já foi no segundo ano, porque depois no primeiro ano, antes de poder começar o ano letivo, tive a oportunidade de pegar pela primeira vez numa coisa chamada... Um amigo arranjou, eu não vou dizer nomes, um amigo arranjou-me uma série de CDs à avulso que trouxe da viagem núpcias dele à Tailândia, que tinha lá programas gráficos. E então ele arranjou-me, estava lá o Corel, estava lá o Photoshop, portanto eu devia ter aí 17 anos. Loucura, foi a loucura. E comecei a experimentar e comecei a ver o que é que era aquilo, não sei, aprender do zero, não havia YouTubes, não havia, sei lá, quanto muito havia fóruns e não sei o quê, mas também o consumo era limitado. Isto era da altura em que a ligação à internet era feita por via telefónica, estás a perceber? Com aquele barulho típico. Do modem 56K básico. E que tu pagavas os olhos de qualquer coisa para conseguires aceder à internet. Os olhos de qualquer coisa, gostei. Qualquer coisa. E nunca me esqueci disso, porque me levou-me algumas experiências um bocadinho dolorosas. Pronto, dito isto, portanto, acabei por já tinha alguma experiência, e depois, quando acabei por entrar, que foi uma mais-valia, porque quando eu fui para o tal ateliê de publicidade, eram as ferramentas que eles essencialmente usavam, o Photoshop, o Corel para algum trabalho vetor, Quark Express para paginação, e alguma coisa. Pronto, isto foi em 98, 99, portanto já foi há alguns anos. Estive lá até ter entrado para a universidade. Depois, durante a universidade, ainda sugeria, eu não queria perder a ligação com o mercado de trabalho. Então, foste para onde na universidade? Desculpa, fiz aqui um lapso de comunicação. Entrei para a universidade, fui para o IAD. Porquê? Porque na altura era a que tinha a maior ligação profissionalizante dentro da área para... portanto, ou seja, enquanto as outras universidades na altura tinham uma estrutura muito mais académica, e eu acho que hoje em dia as universidades ainda têm uma estrutura... Sim, continuam a ser assim, também acho. Pronto. Mas naquela altura eles tinham mesmo até porque a maior parte na altura dos professores eram tudo profissionais da área, portanto que vinham lá, davam complementos, ou eram freelancers, ou tinham os seus próprios ateliês, e então depois vinham lá dar uma perna e falavam, que tornou uma experiência muito, muito enriquecedora. E na altura convenceu até o meu pai, porque eu consegui entrar numa universidade para o Norte, e entretanto o meu pai também por consequência da profissão dele, com cartazes e coisas promocionais de publicidade e coisas de animação e etc. Conheci muitos artistas profissionais, designers profissionais e afins, e todos eles na altura também recomendaram, não, vai porque ele é uma boa universidade, dentro da oferta que há nacional, é o melhor que ele consegue arranjar. E pelo custo de ir para fora de Lisboa, está ali e tem uma formação melhor, portanto, fica ela por ela. Então, e qual foi o curso? Design de comunicação. Portanto, eu já sabia muito cedo que o meu objetivo era artes gráficas. Porque depois, ao mesmo tempo, tenho um problema que é, sou muito curioso, eu gosto muito de explorar e experimentar, já sabia e tinha alguma curiosidade pela parte de engenharias e afins, mas sabia que a minha força não era por ali, e dentro da área das gráficas eu sabia que podia explorar mais qualquer coisa, como edição de vídeo, multimédia. Não tinha bem a noção do impacto que isso iria ter no meu futuro, porque era tudo, não havia informação específica que há hoje, e muito menos a proximidade que há entre profissionais experientes de mercado virem falar com os mais novos, como há hoje em dia, seja por eventos, seja por tertúlias, seja por fóruns ou Facebooks desta vida, o que seja. Portanto, e fui lá. Mas mesmo assim, eu sinto que ainda hoje em dia as pessoas mais novas da idade que estão para entrar na universidade
que ainda não procuram essas coisas, ou pelo menos não sabem onde é que as podem encontrar, como é que podem falar com os profissionais. Muitos deles acabam por não ter, apesar dos acessos existirem, muitos deles acabam por não ter acesso a essas hipóteses. Sabes que, bem, vou fazer aqui uma adenda que é relevante, até porque ainda ontem isto foi tema de conversa. Como tu sabes, faço parte daquele grupo do Trojan Horse Unicorn. Sim. Pronto, está aqui. Uhum. Merchandise. Camisola com dizer. Uma das coisas que nós estivemos a falar ontem foi disto. Temos um grupo ativo, estamos a comunicar entre nós, não só por uma questão de partilha, o que é que andamos a ver, o que é que não andamos a ver, como é que estamos a nível de mercado de trabalho, como é que é outra coisa muito importante que também vou chegar. Mas uma das coisas que falamos é exatamente um dos problemas da educação. E remetendo um bocadinho ao que eu puxei, por exemplo, vou puxar agora no meu caso a universidade, que apesar da universidade onde eu estive até me ter dado ferramentas muito interessantes a nível de produtividade e de trabalho, eu consigo resumir a minha estadia lá a 3 professores que foram altamente fundamentais para mim. Até 3, 4. Nomeadamente 2, que era o meu professor de fotografia, Roberto Barbosa, que entretanto já faleceu, infelizmente, e o Carlos Costa. O Carlos, eles trabalhavam muito em conjunto. E o Carlos dava aulas de leitura e análise de imagem, em que o Carlos ensinou-me a usar o meu cérebro da forma como criar imagens e percebê-las, e o Roberto ensinou-me a viver as imagens que eu criava. Portanto, foram o meu ponto alto, porque de resto, a formação académica é muito... é um bocado de encher currículo, percebes? Portanto, o meu curso na altura foi de 4 anos e eu disse, eu fazia perfeitamente este curso em 3, percebes? Porque havia coisas que eu estava a dar repetidas já do secundário, por exemplo, a História da Arte. Sim. Havia... que tivemos cadeira de Geometria Descritiva, que enfim, que é mais adequada às engenharias, que eu sinceramente continuo a não perceber porque damos aquilo. Aliás, vou fazer aqui um bocadinho de publicidade, shameless promotion, para alguém que não para mim. Força. Foi que numa semana a ler este livro ensinou mais sobre desenhar em perspectiva e geometria do que não sei quantos anos de geometria descritiva, que é este. Pois porque a geometria descritiva é mais virada para a arquitetura, no fundo. Não está a focar. Espera aí. Não está a focar. Chegou mais para ti, se calhar. Ok. Sim, está quase. Isso, exatamente. Ok. Esse livro fixe. Não conhecia. Numa semana lês, percebes o que é a perspectiva de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, cónico, olho de peixe, etc. Sim. Portanto, de uma forma geral, o ensino acaba por não ser muito virado para o aspecto prático e salvo um punhado de professores que tu apanhares ao longo do teu percurso, não será necessariamente a tua mais-valia. Eu lembro-me, inclusive, que tive uma discussão com alguns pessoal ligado ao gabinete de reitoria da Universidade de Coimbra, em que estávamos a ter um debate de que, porque na altura já tinha acabado o curso, aqueles problemas inerentes à entrada do mercado de trabalho, estágios não remunerados, etc. E eu estava a dizer, porque grande parte do problema disto é que as universidades não nos formam para trabalhar. Portanto, isto já é em 2004. E o qual me disseram, ou geralmente serão reitores ou serão assessores, uma coisa assim. Talvez os politécnicos façam isso melhor. Fazem. Pelo menos hoje em dia fazem. Na altura não sei, mas hoje em dia fazem. O de Porto Alegre, nomeadamente, porque acompanho parte do trabalho que fazem por lá e sei que é bom. E então o que me disseram foi, calma, mas as universidades não são para ensinar as pessoas a trabalhar. As universidades são para ensinar as pessoas a pensar. Ao qual eu respondi, então, mas vamos lá ver. Se vocês vendem a universidade como entrada para o mercado de trabalho, há uma responsabilidade social de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Certo. Porque senão implica que
Portanto, se não é isso que acontece, então significa que está a haver um processo de pouca honestidade. Porque se calhar eu consigo arranjar esses conhecimentos fora, e na altura já estava a precisar um bocadinho mais do processo, eu consigo arranjar esses conhecimentos fora e não preciso passar pela universidade. Não, mas é importante porque a universidade isto e aquilo. E eu retorqui com uma coisa muito simples, que é, vamos lá ver, se eu vou para um curso de medicina, eu vou para aprender a ser médico. Obviamente, tenho que ter alguma especialidade para perceber, ou sei lá, neurologia, cardiologia, ou clínico geral, o que seja. Mas vou, efetivamente, para aprender a fazer medicina. Não vou para lá só para aprender o que é que os médicos aprendem, ou as pessoas A pensar só. sobre a medicina. Portanto, isso de mim não serve nada. E um dos problemas graves disto é que, por exemplo, temos alunos que acabam cursos de contabilidade, por exemplo, e que não sabem preencher uma declaração de impostos. Certo. Que eu não saiba fazer é relativamente compreensível. Mas sei. Mas uma pessoa formada numa área tem que ter uma base de conhecimentos mínimos que tem que ser transportes. Flash forward para a conversa de ontem. Muitas das pessoas que lá estão no grupo do Trojan são pessoas ligadas à educação. São professores. Eles próprios falam... Sim? Não tinha ideia. Pois. Não. Somos apenas artistas contentes. Ficamos a olhar ali para lá e vamos ver aqui. E cenas. Mas temos... Olha, muitos dão aulas na ETIC. Eu próprio também já dei aulas na ETIC no ano passado. Tive para voltar, inclusive, este ano, só que não era compatível com o trabalho que eu estou a fazer agora. Outros também dão em algumas universidades. E outros fazem mentorships, fazem outras coisas. Portanto, de alguma forma, temos essa preocupação de passar o conhecimento que não havia na altura que nós estávamos a começar. E debatemos muito sobre esta questão entre nós, sobre os problemas que existem efetivamente na educação, que é o problema de qualquer instituição, porque uma instituição implica uma cristalização de um determinado tipo de normas e comportamentos que não é muito, que é muito aversa à mudança. E o grande problema disto é que a nossa realidade profissional está constantemente a mudar e muda muito rápido. Portanto, eu noto a diferença de ano para ano. Por exemplo, o que é que os requisitos que têm para os artistas, os requisitos que têm para profissionais. E depois temos os outros problemas secundários, como, por exemplo, o que nós temos muito em Portugal, que é que mandam um anúncio com uma vaga de trabalho em que tens de saber fazer tudo e um par de botas. Certo. Que num país... Mas às vezes também exageram um pouco. Facto. Mas, muitas vezes, ou o que eu tenho estado na maioria dos casos, é porque querem uma pessoa altamente competente em fazer tudo por um custo... baixo. Muito baixo. Pronto. Resumindo, vivendo estas coisas todas, e acabando o Lamir é sobre a questão da educação, acabei o curso em 2004, tive 3 anos, basicamente, a entrar na questão dos estágios e das palermices todas, e etc. Tive que lidar com muita empresa de vão de escada. Mas, ao mesmo tempo, o bichinho pela criatividade e pelo desenho e pela ilustração nunca morreu. Tive uma fase muito negra da minha vida em que praticamente meti de lado tudo o que fosse desenho, porque, em grande parte, não só o trabalho artístico, ou o trabalho que me pediam para fazer, o trabalho de design em Portugal, pelo menos na altura é muito direcionado pelo cliente, portanto as pessoas não querem saber de qualidade, só querem coisas rápidas e soluções às 3 pancadas. Chave na mão. Exatamente. E aquilo estava-me a deixar altamente frustrado, porque não só não conseguia produzir coisas que eu achasse que eram interessantes, como as pessoas para quem eu trabalhava ou que o mercado oferecia vagas eram altamente, em muitos casos vou dizer que eram execráveis, porque eram. Noutros eram só oportunistas, noutros eram pessoas que até estavam a fazer o melhor que conseguiam, mas essa era a percentagem mais pequena. Tentavam fazer o melhor que conseguiam, mas não conseguiam. E é muito complicado, por exemplo, quando tu tens um mercado a funcionar com estagiários não remunerados, empresas inteiras a funcionar assim. Não há como competir. Exatamente, porque o custo de produtividade deles é muito baixo. E depois ainda levavas na cara. Quando querias melhorar as tuas condições e querias receber um bocadinho mais, ainda se riam na tua cara a dizer,
Eu a seguir a ti tenho mais 500 lá fora. Portanto, se não estás bem, podes ir embora. O problema não será porque as pessoas mais experientes também aceitam esse tipo de condições? Porque deveria haver uma diferença entre um estagiário acabadinho de sair da universidade, que não tem experiência, que se calhar o trabalho não é assim tão bom, como tão profissional, como uma pessoa que já está na área há 3 ou 4 anos, por exemplo. Eu acredito que hoje em dia há muito menos gente a sujeitar-se a isso. Só aceitam coisas muito mal pagas e de muito más condições se estiverem mesmo aflitas. Então, Sim, mas aí não há nada a fazer. É o que é. Mas, por exemplo, hoje em dia acontece uma coisa que não havia, por exemplo, há 20 anos atrás, que é tu trabalhas facilmente para qualquer ponto do mundo a partir de casa. Portanto, e isto era uma coisa que eu debatia muito com os meus alunos, e mesmo com alguma malta mais nova que eu vou acompanhando e que meti debaixo da minha alçada, entre aspas, que é, não te esqueças que tu hoje em dia vives numa esfera, ok? Um globo. Portugal é bonito, mas não penses em Portugal como o teu foco principal de trabalho. É bom, se calhar, para ires começando a ganhar um bocadinho de traquejo de terreno, mas tens de começar a pensar que, se calhar, nem precisas de ir para fora. Idealmente, não precisas de ir para fora. É importante fazeres outro tipo de coisas que, para chegares a esse ponto, e já lá vamos falar disso, para garantir que tens credibilidade de alguma forma, mas há muitas maneiras de começar. Portanto, essa janela de abertura também trouxe a que muita gente se recusasse a aceitar certas coisas, percebes? Eu cheguei ao cúmulo de ir a uma entrevista até os foram os que me contactaram. Uma empresa que também já não existe. Que foram os que me contactaram. Foi no início do boom da produção de conteúdos para telemóvel. Ainda não eram smartphones, eram aqueles Alcatéis, Nokias, cores e não sei o quê. Queriam que eu produzisse conteúdos, animações, wallpapers, coisas assim para eles. E pagavam a 1,5€ por dia. Ia, com caneco. E eu virei para 30 euros por mês, um pouco mais. Com sorte. E eles não pagavam até ter feito o mínimo de 100 euros. Espertos. Pronto, e eu disse, obrigado, boa tarde. Mas como é que é possível? Pronto. E ainda me perseguiram durante 2 ou 3 semanas por aceitar o trabalho. Eu disse, foi o que eu vos disse na altura, é o que eu vos digo hoje. Trabalhar para vocês não é rentável, isso não paga nem sequer o arranque do computador. Portanto, abraços e até breve. Passado uns meses a empresa faliu. Ainda cheguei a conhecer mais tarde pessoas que trabalharam lá nessa altura. E acho que porque eu acho que eles na altura também tiveram em entrevistar mais pessoal que lhes disse o mesmo. E um dos tipos que eu conheci que estava lá a trabalhar e que eu conheci mais tarde, ele disse, então se calhar foi por causa disso que me deram um ordenado quando eu lá fui. Por tua causa e por outros. Sim. Eles viram-se à rasca, não tiveram que começar a abrir os cordões à bolsa. Eles tinham clientes bons até, ainda por cima. Pronto. E passando isso, com todas estas pancadas, estas marteladas, passando pela última fase que eu decidi foi, vou deixar de trabalhar no design em Portugal, que é que se lixe, vou começar a investir noutras coisas. Foi para uma empresa que ficava num chiado. No mesmo edifício havia também uma agente que fazia agenciamento de produção de arte, ou seja, de ilustração. E depois, na altura, estava naquela empresa, estava lá... Ainda existe essa empresa? Acho que sim, não tenho a certeza, mas acho que sim. Pelo menos a marca em si existe. E eu, na altura, estava a trabalhar como produtor para eles. Portanto, acompanhar e às gráficas, ver se os materiais impressos ou o material corporativo deles também estava a ser certo. Bem, eu supervisionava a produção de tudo, quase tudo, na prática. Menos um único produto que eles tinham. E, entretanto, estava ali, completamente triste da vida, porque eu odiava aquilo. Não era de todo aquele tipo de coisa que eu queria fazer. Estava a fazer porque, na altura, precisava de um trabalho. Aquilo era o mais próximo do que eu arranjava.
E ela viu-me a desenhar, porque cruzávamos no corredor todos os dias, bom dia para cá, depois estávamos na pausa do café, cá, estávamos todos cá fora e falávamos um bocadinho, e um dia acabamos de ver sentada ali no chão a desenhar. E eu rebuscar algumas coisas, e ele disse, pá, mas tu desenhas? Eu, sim, faço. Na realidade isto é o que eu tenho de gozo. E ela disse, pá, mas eu tenho aqui um serviço de agenciamento para fazer ilustração para a Porto, para a Texto, que são alguns dos nossos clientes. Estavas interessado em juntar-te a nós? E eu, Claro que sim! foi basicamente isso, mas eu por dentro, muito calmo. Claro, sim, podemos pensar nisso. E então agenciei e então, na altura, eu depois acabei por fazer uma série de livros. Também foi uma viagem um bocado tempestuosa por parte dos clientes, porque as expectativas dos clientes muitas vezes também não são realistas. Que é uma das razões pelas quais eu já não trabalho para o mercado português. Mas pronto, trabalhei para eles para a Porto e para a Texto durante a fazer contas à vida, peraí. Para aí à vontade, se calhar desde 2005 a 2009, 2010. Durante esses anos ia produzi vários livros para eles. E pelo meio fui fazendo as minhas primeiras incursões no mundo da banda desenhada. Porque tinha uma amiga do secundário que tinha um amigo que ia lançar um livro, mas que precisava de um autor, de um desenhador. Um desenhador, sim. E, entretanto, na altura, a editora chamava-se Kingpin of Comics, hoje em dia chama-se Kingpin Books, e então, na altura foi, eu estava muito verde, e estava... Não tenho vergonha do trabalho que fiz naquela altura, porque foi o melhor que eu consegui fazer, e tenho orgulho. Foi todo um processo, ensinou imenso. O Mário Freitas, que é o head da Kingpin Books, instruiu-me sobre muita coisa. Foi muito interessante trabalhar com o Fernando Durdio, que era o argumentista, e que tínhamos muitas interações entre ele contar-me o que é que queria, ou que tinha mais ou menos em mente para as cenas e eu para o desenhar. Portanto, havia ali, foi todo um processo de aprendizagem prático, que é como eu gosto de fazer, eu aprendo fazendo. Claro. E é como se aprende melhor. Principalmente na nossa área. Não há nada pior para pessoas como nós, que somos altamente criativos e de analisar e de perceber e de funcionar, para estarmos numa sala de aula em que está alguém só a gritar informação e tu estás ali. É a mesma coisa quando estás numa reunião de 2 ou 3 horas em que ouves alguém falar porque gosta muito de só ouvir falar e tu não trazes nada de bom daquilo, estás só ali tipo... Certo. Tem coisas para fazer. E, portanto, foi uma experiência muito, muito boa e eu fiz várias coisas para a Kingpin. Portanto, a primeira foi os 3 primeiros livros de Caos, da coleção do Caos. Depois, mais tarde, também fiz cores para outras bandas desenhadas que eles estavam a desenvolver. E, entretanto, depois comecei a trabalhar na área dos jogos. Porquê? Porque houve uma coisa muito interessante na altura, quando eu já estava farto de estar a trabalhar em design, porque foi quando eu senti que design em Portugal não era rentável, nem para mim, nem para quase ninguém, na altura. Surgiu a história de que estavam à procura, portanto, iam-se criar a cidade dos jogos em Porto Alegre. Portanto, queriam-se criar uma espécie de Silicon Valley Tuga, em que tinhas vários mini-estúdios a produzir conteúdos para fora de Portugal. E aquilo chamou-me a atenção. E então comecei a pensar, vou apostar nisto. Isto foi já em 2006, 2007, se não estou em erro. Então comecei a fazer algumas entrevistas. Eu levei o material de cómics que tinha comigo como referência, mais os anos todos que já tinha de experiência a trabalhar em editorial, a trabalhar em produção gráfica e etc. Fui entrevistado por 2 ou 3 estúdios, depois acabei por lá ficar pelo estúdio central mesmo de Porto Alegre, que era a Game Invest, e fui trabalhar para Porto Alegre, onde fiquei aproximadamente, acho que um mês e meio, 2 meses, e fiz lá, onde conheci o Pajinha.
E Olá, tive... Basinha, se nos estás a ver. Eu não lhe dou um abraço, que ele depois já sei que me manda uma martelada na Não, cabeça. agora com o Covid nem pensar. Ele tem martelos, ele tem força e atira aquilo longe. E, entretanto, estive lá com eles, depois, entretanto, vieram para Lisboa e acabei por trabalhar para a Game Invest durante 2 anos. 2, 3 anos. Depois, entretanto, cansei-me daquilo. Empresa que já não existe. Empresa que já não existe, mais um padrão. Pois. Entretanto, mas eles ainda aguentaram uns anos depois de eu ter saído. Eu saí para aí em 2008, mais coisa, menos coisa. E 2009, portanto, de 2008 para aí, mais coisa, menos coisa, saí de lá. E se não me engano, tive uns tempos a trabalhar como freelancer durante para aí 4 meses e depois estava a dar com a cabeça nas paredes porque eu estava com os horários completamente desalinhados. E imagina estar a deitar-me, sei lá, às 7 da manhã para me levantar tipo às 6 da tarde. Completamente o oposto daquilo que é considerado normal, não é? Exatamente, tipo, os meus amigos todos estavam a trabalhar com os horários normais. Eu tinha que começar a trabalhar na hora em que eles estavam livres, porque a maior parte das pessoas para quem eu trabalhava era tudo estrangeiros. Portanto, eu estava a tentar garantir que tinha. Já nessa altura trabalhavas para estrangeiros. Pronto, dei-me um trabalho. Pá, havia um site que hoje em dia já não sei se existe, que era o Indie Gamer. Na altura havia muito trabalho freelance para estúdios indie através da Big Fish. Portanto, havia sempre alguém a apreciar alguma coisa. Então, pá, fartei-me de trabalhar para estúdios mais pequenos, a criar personagens, algumas vezes a criar interfaces, outras vezes a criar environments ou qualquer coisa que fosse necessário. Portanto, no site do Indie Gamer e tinha lá um fórum de artistas, o pessoal punha lá o portfólio e depois, eventualmente, quem estivesse por lá olhava, mandava uma mensagem a dizer: olha, estamos interessados no trabalho, queres que faça isto? Eu, boa, faço isto. Combinávamos os preços e depois, entretanto, tudo com compromisso e honra, pá, ninguém me faltou. Ninguém faltou. Trabalhei com muita gente da Alemanha, algumas pessoas na Índia, alguns espanhóis, franceses. Trabalhei E com... todos respeitaram e todos pagaram. Todos respeitaram e todos pagaram. Enquanto em Portugal demoravam 90 dias para me pagarem 150 euros, eu ali, se fosse preciso, tinha o trabalho e era só o tempo daquilo me entrar na conta por causa da transferência internacional. Pronto, nem sequer era assim uma coisa complicada. Mais um dos pregos no caixão que me vou dizer: é pá, eu para Portugal se calhar já não... Vou deixar isto para um canto, se calhar não me interessa. É para último recurso. Exatamente. Portanto, mas entretanto abri o estúdio da Biodroid, que já, entretanto, já tinha aberto na altura em que eu estava na Game Invest, e tinha lá um amigo meu a trabalhar, aliás, dois, o Bajinha, esse tal amigo, nosso amigo, estava lá a trabalhar na Biodroid. Beijinhas, o próximo. Ele vai me Está dar tanta lixado, porrada. está lixado. Não, quem está lixado sou eu, porque ele vai me dar porrada por causa disto. E entretanto, na Biodroid estava lá outro rapaz que eu conhecia, que era o Gabriel Evangelista, que eu conheci a trabalhar na Kingpin of Comics, atualmente Kingpin Books, que eu estava a fazer também outra série de BD lá, que era o Super Pig, e ficámos muito amigos desde essa altura. Infelizmente hoje em dia já não nos vemos tanto, porque a vida separou-nos um bocado, porque ele agora está a morar em Caixas de Rolho e eu estou a morar aqui, e os ritmos já não se cruzam, porque ele agora é essencialmente professor. É um dos bons professores que temos no ensino atual. Aonde? Onde é que dá aulas? Eu acho que ele hoje em dia está a dar aulas no IAD. Tenho a ideia que ele já deu aulas no Politécnico de Leiria. Ele e o Beijinha chegaram a dar aulas também no Politécnico de Leiria. Acho eu, não tenho a certeza. Não me cites. O Beijinha sei que dá aulas no Politécnico de Porto Alegre. Sim, sim. Mas o Gabriel acho que hoje em dia está centrado como professor no IAD. Pá, somos os dois amigos mais improváveis que tu podes imaginar. Se fôssemos personagens de cinema, ele era o Spock, eu era o Kirk. Porque as nossas maneiras de funcionar. O Gabriel não sou assim muito certo, muito académico, muito by the book, eu sou o gajo. Não. Espera aí.
vamos analisar isto bem, vamos ver como é que isto funciona, está bem? E depois então, vamos arranjar aqui uma solução um bocadinho mais improvisada, mas lembro que eu sou um bocadinho mais orgânico a trabalhar. Mas ele é muito metódico, portanto eu apanhei também um bocado disso, dessa experiência dele. Portanto, e entretanto, ele estava a trabalhar na Biodroid e disse, pá, estamos a precisar de um artista, queres vir para cá? E eu, sim, por favor, já estou a preciso de pessoas à minha volta, preciso de gente. E então o gajo, então porreiro, fui lá uma entrevista, veio-me um portfólio, eles gostaram e para aí uma semana depois estava a trabalhar para eles e fiquei a trabalhar para eles durante 2, 3 anos. Na altura, depois, que foi quando aconteceu o boom mobile, já começaste a ter os iPhones a entrarem no barulho, os jogos começaram a ter um bocadinho mais de qualidade. E aquilo uma coisa um bocadinho mais crescente, e eu comecei a sentir uma necessidade também de me desenvolver um bocadinho mais. Entretanto, surgiu uma empresa em Portugal chamada Miniclip, onde estava a trabalhar um amigo meu com quem eu tinha trabalhado na Game Invest, que é o Gonçalo Costa. Gonçalo Sousa, desculpa. E o gajo disse-me, epá, isto há aqui um padrão, portanto, pessoas com quem eu já trabalhei e que tinham gostado de trabalhar comigo, Claro. vão sempre chamando. Networking, miúdos. É isso, contactos. Contactos. Pá, eu gostei muito de trabalhar contigo. Está aqui uma vaga para artista. Se quiseres, acho que tu ias curtir também estar a trabalhar aqui. Então pensei, bem, era uma empresa já com um tipo de estrutura, uma dimensão um bocadinho mais global. E eu pensei, se calhar está na altura de dar esse salto. Fui com o Gabriel à entrevista. O Gabriel também foi entrevistado. Eu ainda hoje tenho remorsos por causa disto. Então. Não houve maldade nenhuma, foi meramente circunstancial. Porque eu estava na sala, no átrio, estávamos à espera de ser chamados. Veio a Office Manager perguntar, ok, portanto, qualquer um de vocês pode vir primeiro. Pá, eu ainda estava um bocado nervoso, estava a jogar um jogo de uma consola que tinha comigo, e virem para o Gabriel, pá, meu, vai tu primeiro, que eu ainda estou assim um bocado a estressar, e assim tenho a oportunidade de descumprir um bocadinho mais. Portanto, e gajo, ok, porreiro. Se não te importas, eu disse, não, então pronto, vai o primeiro. Ele vai, tem entrevista, foi lá, a entrevista durou para aí 45 minutos ou o que foi. E eu estava ali descansadinho, não sei o quê, depois ele vem, e assim, eu olha para mim, então, correu bem, pá, foi fixe, correram, acho que os gajos gostaram da minha chinesa e tudo fixe. Então assim, pronto, agora é a minha vez, certo. Gonçalo, tá, vou com o meu tabletzinho Android chinês comprado na altura com o portfólio lá metido. E o mal atravessa a porta, aconteceu uma coisa que eu não estava rigorosamente nada à espera, que é, começo a ouvir gritar ao fundo, olha o Tchugo! E eu olho para toda a gente, ou quase toda a gente que estava naquela sala já tinha trabalhado comigo antes. Alguns na Game Invest, outros, já não me lembro de outros sítios onde eu estive. Eu fico parado. Está ali tudo, a malta está ali toda. Eu digo, não sei o que, vieste para a entrevista, vai, pá, fosga-se porreiro, e não sei o que, tu ias gostar mais disto, e não sei o que mais. Nisto, estava na altura o CEO o Head of Studio da Miniclip Portugal. Ele tinha acabado de estender a mão para me cumprimentar quando isto aconteceu. Ele olha para eles, olha para mim. Pronto, já estava garantido. E olha, vocês conhecem-no? É pá, sim, trabalhámos não sei quantos anos, não sei o quê, e foi bem divertido, e correu tudo bem, e não sei o que mais. Ele olha para mim, fica assim um bocadinho aparado, e depois, ok, vamos ali para a sala falar. O portfólio vê uma eu percebi logo a mudança na atmosfera. Eu olhei para o Gabriel, tipo, estava lá na outra ponta da sala, e disse, desculpa, eu não estava a ver que isto acontecesse, desculpa. Coitado, nem teve hipótese assim. Entrei, fomos para a sala de reuniões, eu mostrei o portfólio, sim, eu fui mesmo do género. Sim, muito certo. Vamos lá fora. Eu, está bem, fomos lá fora. Então, basicamente, fomos lá fora, ele conta-me um bocadinho do histórico da empresa, cá, do que é que estava a planear fazer, e perguntou-me quando é que achas que podias começar. E eu com o Gabriel, tipo, o homem deu um delay até aqui, meu. Pá, acontece. Mas pronto, e entretanto, fui lá, e então comecei a trabalhar para a Miniclip. Passado uma semana, basicamente foi dizer à Biodroid, olha,
surgiu esta oportunidade. Aliás, cheguei a casa, nessa mesma noite, mandei um mail para as cabeças de estúdio da Bio e disse, olha, amanhã precisava ter uma reunião com vocês, vamos conversar. Então fui lá e disse, olha, só para dizer que daqui a uma semana já cá não estou, portanto, amanhã é o meu último dia, portanto venho fazer como último dia, tanto quanto sei não tinha deixado ninguém pendurado, portanto vou sair, mas porquê? Não sei, uma conversa por trás e disse, porque surgiu uma oportunidade melhor, apetece-me crescer, sinto necessidade de crescer e aquilo permite-me fazer coisas que eu não consigo fazer aqui. Portanto, acabei por sair. E foi o melhor que fizeste, porque a Biodroid também já não existe. Também já não existe. Eu sou um bocado da desgraça, eu acho. Eu vou lá, deixo assim os vapores e depois aquilo cai. Mas espero bem que não, credo. Mas depois, então estive na Miniclip e acabei por ficar em... hoje em dia já não, porque eu fiquei lá na Miniclip durante 7 anos e 7 meses, saí de lá há um ano, fez agora 1 ano e meio, e portanto tive muito do meu trabalho nos projetos principais da empresa. Por exemplo, tu sabes perfeitamente, por exemplo, o grosso do trabalho que eu fiz, por exemplo, ao Wakeball Pool, que era os logotipos, as mesas, os tacos, os tacos. 500 tacos, ouvi dizer. 550. 550. 550 tacos em 7 anos e 7 meses. Também fiz muitas skins para a Gario, também fiz concepts de personagens e animais para o Dino Pets e para o Mini Pets. Também fiz animação de personagens e de assets em geral para os diferentes jogos. E foi uma experiência interessante, porque foi a primeira vez que tive a experiência de trabalhar num estúdio com uma certa dimensão. Um estúdio mais a sério, não é? Exatamente, que tinha planos de produção, que tinha tarefas designadas com base diária ou semanal, que tinhas reuniões de produção como deve ser, que era uma influência estrangeira, que era acima de tudo o que eu queria, era assimilar isso, porque basicamente tudo o que eu tinha trabalhado até a data eram empresas muito pequenas e eram um bocado autodidatas. Foi uma experiência riquíssima e ao qual estou muito grato e que foi um dos meus grandes momentos de formação. Depois, nessa altura, foi quando eu conheci o movimento o evento do Trojan Horse. Que é um movimento também, de certa forma. Sim, porque o nosso objetivo não é só ser uma coisa de um evento de artistas, é uma questão de criar balanço para a comunidade artística e ter a sua credibilidade e o seu lugar. E é um problema global que existe, que os artistas ainda são muito vistos de forma descartáveis, em grande parte, principalmente por estúdios de maior dimensão. Portanto, tive contacto com isso, já acho que foi em 2017, o primeiro ano que eu fui, e abriu-se-me todo o mundo. 2017 ainda era cá? Espera aí, deixa-me fazer as contas. Não foi em Troia? Foi em Troia. Foi em 2016. Portanto, 2016, primeiro ano, 2017. 2018 já foi em Malta. 2019 foi em Malta também. Pronto, exatamente, foi em 2016 o primeiro ano. E este ano não foi em lado nenhum, infelizmente. Este ano eu era para ter ido. Aliás, eu supostamente nesta altura estaria no Trojan. E portanto é uma semana muito triste para mim. E era para ter ido a um evento muito limitado a nível de pessoas no Japão. Sim. Em que, mas isso era mais no início do ano, não era? Era em maio. Em que eu iria estar, portanto, não sei se eram 600 pessoas no total. Portanto, era 300... de storytelling. Exatamente. Eram 300 profissionais de topo da indústria da animação e dos jogos, eventualmente também de mangá, no Japão. E depois o resto dos 300 eram profissionais de todo o mundo. Porque a ideia era criar-se um intercâmbio entre profissionais do Japão e o Ocidente, e não só o Ocidente, mas também outros pontos da Ásia, porque os japoneses cada vez mais sentiam necessidade de se abrir para o mercado global.
há muito a ganhar dos dois lados, portanto, e eles queriam apanhar a nossa perspectiva e nós queríamos, obviamente, ganhar da experiência dele. Portanto, tive a sorte de conseguir fazer parte de uma lista relativamente muito pequena e que não consegui ir, porque o evento foi cancelado literalmente para aí um mês ou 2 semanas antes de acontecer, por causa do Covid. Pois. Portanto, fiquei mesmo muito triste. Portanto, e o que é que acontece? Portanto, fui aberto a esta experiência com o mundo. Comecei a conhecer artistas e profissionais de casas como a Lego, como a Sony, como a CD Projekt Red, como, sei lá, you name it, eles estão lá. E comecei a criar amizades muito interessantes. Que me abriu ainda mais os horizontes para além daquilo que eu estava habituado a ver. Portanto, e toda uma realidade de indústria e de funcionamento que eu não tinha. Uhum. E aquilo começou a crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E até que eu cheguei a um ponto, e aconteceu mais ou menos o que aconteceu quando eu estava na Biodroid, em que eu tomei a decisão de, ok, está na fase para dar o próximo passo, quero começar a explorar outras opções. Vou decidir sair, e então avisei a equipa da Videoclip que estava a decidir ir embora, mas avisei com bastante antecedência, porque tu sabes tão bem como eu, como os planos de produção são muito dinâmicos e muito enérgicos, há sempre muita coisa a sair, e há muito trabalho que está dependente. Certo, sim. Tiveste essa preocupação. Exatamente. Portanto, eu não gosto de deixar ninguém na mão. Portanto, no caso da Biodroid foi exatamente sair, porque eu saí com pouco espaço de tempo, porque sabia que efetivamente o meu trabalho não ia, a ausência do meu trabalho não ia deixar ninguém pendurado naquela fase. Portanto, deixei tudo tratado, tudo preparado, preparei a minha saída. E, entretanto, tirei depois uma sabática de 4 meses, que estava a precisar de um bom descanso. Durante esse período, estive a dar aulas na ETIC, que fui convidado com muito gosto para o fazer. E depois, no final dos 4 meses, além de estar a produzir nas minhas coisas eu senti que precisava mais de 4 meses, efetivamente, para fazer o boost que eu precisava, mas também não apetecia ficar sem trabalho com muito tempo. Claro, quem tem contas para pagar não pode. Exatamente. Apesar de eu ter preparado um bom bolo financeiro para sair, para estar à vontade 2 anos sem trabalhar, não tenho propriamente o feitio de ficar sentado à sombra da bananeira. E quando isto acontece, mais uma vez recebo uma chamada tipo: Tchugo, olha, a empresa onde eu estou está a precisar de um artista. Queres vir experimentar trabalhar para nós? E eu disse: ok. Portanto, fiz o teste, é uma empresa nova, ou relativamente nova, e estava lá a trabalhar pessoal com quem eu já tinha trabalhado antes. Portanto, é o mesmo padrão de Mais sempre. contactos. Exatamente. O tal networking que a gente fala, que é muito importante, e que eu tive a oportunidade de o fazer no Trojan com gente de todo o lado. Eles disseram: pá, estamos a começar. Eu não estava com muita vontade de me enfiar num estúdio na altura, porque pá, já tinha estado 7 anos e eu estava a precisar diversificar. E entretanto, o que eles diziam: pá, trabalhas 8 horas por dia para nós, podes gerir o teu horário como te apetecer, não há aquele controle de horas, a única preocupação que nós temos é que a lista de tarefas que a gente determina para fazer esteja pronta no final da semana. Eu disse: ok, porreiro. Isso é algo muito raro de encontrar. Sim. Essa confiança. Sim. Eu admito que se calhar também já vinha com a Benesse, como eles estavam muito felizes com a minha amiga Ana Freitas. Estavam muito satisfeitos com o trabalho dela, portanto, quando ela me recomendou, ela já tinha recomendado outra rapariga para trabalhar, que também é minha amiga, trabalhar para eles. E eles estavam satisfeitos, portanto, eles aceitaram. Pá, negociámos um bocado, eles estavam muito contentes com o meu trabalho, e ainda por cima gostaram também da história que eu tinha com a minha clipe e o know-how que eu podia trazer acrescido. Tanto que não deram assim, não houve problemas de negociações nem nada que se parecesse.
E eles dão bastante liberdade no meu dia, não tenho controle sobre... Obviamente tenho que mostrar o que é que ando a fazer, para eles darem feedback e perceber se há alterações ou não, o que é perfeitamente aceitável. Mas, por norma, mandam-me uma tarefa e diz, faz. Então eu faço, como eu acho que devo fazer melhor. Eles depois dão feedback deles ou não, se acharem que está exatamente como querem, segue. E depois, ao final do mês, recebo certo. Nunca me falharam com pagamentos nem nada que se pareça. Portanto, permitiu-me continuar a trabalhar e a ter o meu rendimento, ao mesmo tempo que tenho tempo para pensar a minha vida e reestruturar e respirar de outra forma, porque era, por exemplo, com a Miniclip tinha um problema que era os horários de deslocação. Eu perdia 3 horas da minha vida em deslocações para ir e vir do espaço de trabalho. Sim, não é muito central, não é? Exatamente. Para quem vive em Lisboa. Exato. E depois, aliando isso a um ritmo de produção muito alto, porque está sempre a produzir, já estava bastante cansado, até porque eu também já não vou para novo, é um facto. E acabei por tomar essa decisão porque queria estar assim um bocadinho mais descomprimido. Portanto, e continuei a fazer coisas, estive a trabalhar para mais clientes, continuei a trabalhar, eu disse mesmo que, olha, mas eu planei continuar a fazer trabalhos freelance com isto não tem problema nenhum, porque eu na prática não sou um trabalhador contratado, sou aquilo que se chama um contractor, ou seja, sou um funcionário, entre aspas, que trabalha com as mesmas estruturas de empresa, não tem os mesmos benefícios do empregado, como é óbvio, mas também não tem, porque a empresa não tem representação legal cá, e eu não tenho moradia legal em Israel, que é onde a empresa está sediada, portanto, não posso ter essa mais-valia. Na prática, acabo por ter o melhor dos dois mundos. Sim. Em muitos aspectos. Portanto, continuo a fazer freelance para projetos de banda desenhada, para coisas de ilustração que me vão pedindo, etc. E muitos desses projetos que vêm são de outros clientes que eu já tive no passado, com quem também fiz amizade. Porque é importante manter as boas relações de trabalho, é muito importante aquela questão do networking, claro. É muito importante fazeres todo aquele trabalho de... Eu acredito que um bom profissional é alguém que seja minimamente competente nas tarefas que tem para fazer e que, ao mesmo tempo, tem uma boa componente pessoal. Okay? Por exemplo, eu tento funcionar... É sociável. E não é só ser sociável, porque eu acabo por encarar a minha perspectiva de trabalho sempre de um ponto de vista de... Tu dás-me a tua sugestão, eu olho para ela. Se eu achar que a tua sugestão é boa, aceito perfeitamente. Se eu achar que pode haver ali uma sugestão, alguma coisa diferente que possa ser feita para melhorar, eu digo, olha, gosto disto, mas o que é que achas disto? E então cria-se ali um bocadinho de espaço de diálogo. Certo. E então, nessas sugestões para trás e para a frente, trabalho aprimora. Nunca funciona de forma autoritária, porque eu não acredito em autoritarismos. Aliás, eu não gosto de autoridade não justificada. Portanto, eu preciso de perceber qual é o ponto de partida da outra pessoa, que é para eu perceber o que é que estou a fazer. Certo. Portanto, tem que haver uma justificação, no fundo, tem uma razão. Exatamente, tu não fazes... Não é só porque sim. Apeteceu fazer isto. Pronto. Obviamente há contextos a nível de trabalho que isso é possível. Por exemplo, na Miniclip, precisaram de um taco para uma campanha ou uma coisa qualquer para oferecer. Dizem, pá, tem alguma coisa pensada? Não. É pá, já percebes como é que isto funciona, faz uma coisa que tu achas fixe. Bom, faz uma coisa que está fixe e sai. Mas, de norma geral, tem um propósito, não é? As coisas tu não... Só nas empresas de onde escada é que tu dizes, é pá, eu meti roxo porque a minha filha gosta muito de roxo e pá, e depois também vou criar um elefante porque a minha filha também gosta muito de elefante e eu acho que isto é muito importante, ter aqui elefantes roxos. Depois tu ficas a olhar. Isto é uma campanha que estamos a trabalhar há 1 ano. Nada disso foi pensado para isto. Portanto, percebes esse... Sim. Pronto. E acaba a funcionar de uma forma didática. E principalmente quando estou num contexto de equipa, que efetivamente estou. Aliás, hoje em dia, esta empresa, todos os artistas que lá têm são portugueses. Ponto. Começou pela Ana, que convidou outra amiga e convidou a mim. Entretanto, já lá estão mais 2 ex-mini-clippers que, entretanto, que também saíram, que estão a trabalhar. Eu trouxe um e o outro trouxe o outro. Sim, isso é muito interessante. Uma empresa de Israel. Israel. Portanto,
eles gostam do nosso trabalho, estão muito satisfeitos. Gostam dos Tugas. Só em Portugal é que somos mal vistos, porque lá fora somos reconhecidos como bons profissionais. É verdade, e como bons trabalhadores. Exatamente, e somos muito desenrascados. Nós conseguimos pensar em soluções que o resto do pessoal em geral não consegue. Portanto, nós trabalhamos todos muito bem conjuntos, e há uma coisa que eu gosto, é o aspecto didático de como é que tu fizeste isso? E alguém te mostrar como é que fez isso. E eu percebo, é fixe. E depois eu, por minha vez, também ensinar a outra pessoa como é que eu faço as coisas. Certo. Por exemplo, hoje em dia utilizamos muitos templates porque, portanto, como já sabes, tudo o que é material de produção de promos e afins, há muita coisa que é reutilizável, estruturas de texto, efeitos. Portanto, usamos muitos templates que são feitos por mim. Mas também há muitos templates que eu uso que são feitos por outras pessoas que lá estão. E eu acredito muito neste princípio de optimização e efetivamente que é muito viável. Por exemplo, eu mesmo quando estive dentro da Miniclip fui responsável de criar muitos templates para que outros colegas pudessem pegar e utilizar. Portanto, eu gosto disso. Gosto que poder chegar ao pé de mim, alguém chegar ao pé de mim, olha, pá, como é que tu fizeste isto? Eu precisava de desbloquear isto. Espera, vamos lá, eu mostro já em 5 minutos como é que foi feito, tal, porreiro. E da mesma forma, como gosto de poder ter a abertura de poder chegar a outra pessoa e perceber como é que ela fez isso. E por norma geral, por isso é que eu acabo por criar estas boas relações de trabalho com clientes e com ex-colegas. Porque eu acredito muito no conceito de uma equipa de arte como um pelotão do exército, não é? Tu só és tão forte quanto a pessoa que está ao teu lado. É isso. Portanto, acredito que é um espírito de entreajuda. Exatamente. Eu posso cair e caio de rastos, mas garanto que não sou o primeiro a cair. Quer dizer, se possível, serei o último, mas estarei sempre ao lado para puxar para cima quem para quiser. Ajudar. Exatamente. Portanto, é a minha forma de funcionar. E é isso que me tem ajudado muito ao longo do ano, ao longo destes anos, e por isso é que tu me perguntas como é que tu consegues ser artista em Portugal. Porque fui criando essas relações e esses bem-estares com os meus colegas, com os meus amigos, com os meus clientes, porque cada vez mais que nunca eu acho que a confiança é a moeda corrente. E por exemplo, tive agora uma situação em que me convidaram, propuseram candidatar-me para um estúdio na Suécia, por uma AAA, eu não aceitei, por 2 motivos. Aliás, não aceitei candidatar-me. Não aceitar o cargo, não aceitei candidatar. Por 2 motivos. Primeiro, não ofereciam trabalho remoto. Pois, tinhas que ir para lá. Exatamente. Que não era um problema necessariamente, ok? Mas o sol daqui... O sol, tu podes, com o que eles te pagam na Suécia, tu podes bem vir cá passar uns dias de vez em quando. No segundo, estás com o pico do vírus. Sim. E atenção que aquilo não está assim tão bem por lá como as pessoas dizem. Eles estão a rever os planos de gestão Isso é que eu não percebo. As empresas neste momento estão a contratar e muitas delas não querem oferecer trabalhos remotos, querem que vás para lá, mas ao mesmo tempo não é para estás a trabalhar a partir de casa. Portanto, tens de mudar para o país, mas ficas a trabalhar a partir do sítio que vais alugar, que é um pouco esquisito. Sei. Mas atenção, há cada vez mais empresas a recrutar para trabalho remoto. Porque houve muitas que, entretanto, perceberam que, espera aí, mas isto é capaz de ser feito. Ok? Porque depois começaram-se a perceber que há muitas coisas que são feitas só com base de hábito, tipo aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Claro. E o trabalho remoto, eu estou a trabalhar quase há 2 anos para uma empresa remotamente, com mais outras 5 ou 6 pessoas remotamente. Portanto, a única coisa que é preciso é haver comunicação. E não haver comunicação desnecessária, que é, temos um ponto de encontro, todas as semanas, estamos juntos para a avaliação de trabalho e afins. Depois o resto é, à medida que vais fazendo coisas, vais apresentando ao teu diretor de arte, ou ao teu arte, que seja, ele dá-te o feedback que for preciso. Se for preciso, falas com alguém de produção para desbloquear qualquer coisa, e vice-versa, e está fixe. Portanto, o trabalho aparece feito. Portanto, não é... Agora, eu percebo que empresas que tenham pipelines mais complicados, como é o caso das AAA, se
calhar seja mais difícil adotar esta mecânica. Mas há muitas que o estão a fazer. Por exemplo, eu tenho ideia que, se não me engano, que a CD Projekt está a funcionar muito bem com trabalho remoto, atualmente. No fundo, têm que criar um outro posto de trabalho, que é a pessoa que vai ter que organizar todos os freelancers remotos e ter que organizar o material. Não. Tu tens um trabalhador a tempo inteiro para ti. É a mesma coisa que tu estás a trabalhar, que ele está lá. Por exemplo, a estrutura de trabalho que eu tenho hoje não é muito diferente da estrutura de trabalho que eu tinha na Miniclip. Usamos os mesmos programas, tarefa, temos o Gira, temos programas de e-mail, está tudo estruturado. A única diferença é que eu não estou lá. Portanto, o que é que acontece? Acontece que toda a comunicação que existe como trabalhador remoto só existe quando é uma comunicação viável. Ou seja, eles não vão desperdiçar tempo a falar comigo de coisas que não sejam relevantes, porque sabem que isso vai estar a tempo do trabalho que eu estou a fazer. Da mesma forma como eu não chateio com questões, por exemplo, eu não lhes mostro, como por exemplo poderia acontecer noutros sítios onde eu já estive, em que tipo, de 5 em 5 minutos alguém perguntar, então isso já está feito? Tipo, sim. portanto, só mostras quando achas que o trabalho está mesmo concluído. Ou concluído, ou está numa fase... perto de... Sim. Perto de concluir, só para alguma coisa ou outra. Portanto, isso tornou-se mais... Mas lá está. Tudo isto se providencia porquê? Por causa das pessoas que eu conheci e com quem estive. Inclusive, tenho alguns projetos agora também na manga para algumas coisas de nome grande, que eu não posso dizer ainda, mas eu depois digo. Não sei, estou-me a roer por dentro de curiosidade, e agora? Se correr bem, se correr bem... Nem vou conseguir dormir hoje. Está bem, vou ficar atenta. Mas espero que tudo corra bem. Também eu. Porque poderia abrir umas portas muito interessantes, até mesmo para cá. Portanto, o objetivo é cada vez mais trabalhar de forma espontânea, livre, e como eu estou aqui, por exemplo, estou bem, obviamente o Estado come sempre uma porrada em impostos por causa da estrutura de trabalho que tenho, mas estou bem a nível de trabalho. Tenho a minha produtividade, tenho um horário certo, consigo fazer aquilo que é, levanto-me às 7 da manhã, começo a trabalhar às 8, às 5 fecho a loja, vou correr, depois de correr vou até ao ginásio, depois venho para casa, continuo a produzir mais qualquer coisa. Hoje estou a fazer uma entrevista contigo. Noutros dias estou num canal Discord com mais artistas a falar, ou estamos a trocar experiências. Porque outra coisa que fiz no meio deste processo foi, que é uma das grandes vantagens do trabalho remoto. Não é incomum nas empresas tu estás a trabalhar e teres, por exemplo, tu precisas ter coisas, tens um YouTube a correr com... Tu nem estás a prestar muita atenção àquilo, só queres um ruído diferente do ruído do espaço de trabalho, para ouvir música, ou às vezes porque estás a ouvir notícias, ou estás a apanhar um documentário com informação. A tua cabeça está centrada a desenhar, estás a perceber? Ou a produzir no que é que seja, mas tens aquilo para te dar um bocadinho de ânimo. Estás de fones e não sei o quê, mas depois vais dizer, não podes ter isso ligado, porque isso não é produtivo. Tu dizes, mas eu produzo melhor assim. E o meu trabalho aqui não é feito. Não sei, mas não pode ser, não podes fazer isso. Certo, entendo. Okay. Portanto, eu hoje em dia posso fazer isso, tenho sempre notícias a correr de fundo, tenho séries, acabo por não ter tanto. Porque às vezes podem distrair. Não é só por poder distrair, é porque eu gosto mesmo daquilo e então prefiro estar, quando estou a ver a série... sim, a ver mesmo todos os pormenores. Porquê? Depende da série, não é? Sim, depende da série, mas é que depois acaba por acontecer uma coisa que não me acontecia há uns anos atrás, que era, eu conheço as pessoas que trabalharam naquelas séries, portanto deixa lá ver o que é que ele fez. Exatamente. Portanto, é sempre muito... o processo torna-se mais giro. Portanto, e acaba por ter só coisas mais genéricas ou meramente informativas, estás a perceber? Que não exijam assim muita atenção. O que acabou por acontecer desde o início da pandemia. Porque muitos outros amigos que não trabalhavam remotamente começaram a trabalhar, e tenho amigos, por exemplo, em Braga, Porto, Escócia e Reino Unido, um que está na Polónia também, e então nós criámos um ateliê virtual no Discord, e então estamos em videoconferência o dia todo, cada um a trabalhar nas suas coisas. Eu já me tinha lembrado de fazer uma coisa dessas com amigos. É tão bom.
Porque repara, eu, por causa da pandemia, obviamente estou mais bloqueado a nível da movimentação que posso ter. Portanto, uma coisa que eu fazia antes era pegar num Fantástico... porque entretanto fiz amizades com pessoas da Lenovo, que foi muito fixe, portanto consegui arranjar um bom negócio num bom portátil, com ecrã interativo e tudo o resto, em 2017, acho que foi, ou 2018, já não tinha, 2017. E então o que é que eu fazia? De manhã levantava, coçava-me, tal, batia ao ponto, olha, estou aqui, estou a começar a trabalhar, não sei o que mais. Depois, aí por volta das 10h30, parava, ia beber um cafezinho aqui ao café do centro comercial ao lado, que ainda por cima já fiz amizade com o pessoal que trabalha lá, bebia o cafezinho, levava já o portátil, às vezes, e então ficava lá a trabalhar no café até mais ou menos a hora do almoço, vinha da hora do almoço, ou voltava para casa logo a seguir ao café e continuava a trabalhar, ou pegava nas minhas coisas lá, e vinha para casa depois para a hora do almoço. A seguir à hora do almoço, agarrava-me nas minhas tralhas, e se o tempo estivesse bom, das duas uma. Portanto, se o tempo estivesse bom, ia para o café o linha d'água, ao sol, estar ali a trabalhar com o portátil na esplanada, tinha Wi-Fi, podia estar a fazer, tinha acesso à base de dados, estava a produzir as minhas coisas, eles não estavam pela diferença, ou então, se o tempo estivesse mau, ia para o espaço para o lounge do meu ginásio, que tem ali uma espécie de zona de restauração / convívio, com um sítio para o pessoal ter os portáteis e ligar a corrente, Wi-Fi na mesma, ficava a trabalhar. Ok, acabou, 5 horas, fecho o portátil, meto as coisas na mochila, deixo até lá abaixo, balneários, visto-me, vou treinar, depois voltava, tomava ducha e ia para casa. Portanto, tinha sempre mobilidade de um lado para o outro. Hoje em dia não tenho isso. Sim, é mais difícil agora. Mais difícil. Agora já não tanto, embora eu acho que vai começar a ser outra vez, mas nós estamos a bater mal porque estamos todos fechados em casa, precisamos de interação humana. Sim. Que não seja as pessoas do nosso cotidiano normal, porque depois, entanto, estava tudo... chega uma altura que já precisas de sangue novo, não é? E então decidimos criar aquele mini espaço. E foi fixe, porque toda a gente conversava, toda a gente produzia. Em alguns casos, até dávamos feedback sobre coisas que um ou outro estava a fazer, de projetos que pudéssemos estar a desenvolver, mesmo não mostrando, eles diziam, olha, tenho este tipo de situação, como é que tu resolvias isto? E então, olha, se calhar fazia assim assado, com este tipo de cores, ou este tipo de formas, este tipo de padrões, o que seja. E então havia assim uma espécie de tertúlia de informação em que toda a gente fazia pitching de qualquer coisa útil. Portanto, era o ambiente de estúdio sem estar no estúdio. Sim, isso é fixe. Que ainda hoje continua. Portanto, e como somos todos amigos, conhecemos todos no trajeto. Que bom. Portanto, pronto, somos parte dos tugas de lá. E assim a coisa continua, portanto. E é assim, basicamente, hoje em dia é o meu cotidiano, portanto, tenho as coisas a funcionar. Sinto-me muito mais produtivo em vários aspectos hoje em dia do que era nos últimos anos, porque tenho esta liberdade e esta capacidade de respirar. Estou agora a aprender só um bocadinho mais sobre a questão das redes sociais e de como melhorar a minha produtividade e o meu alcance. Mas estou a funcionar um bocadinho mais de bastidor do que propriamente estar ativamente na rede, porque lá está, interessa-me saber o funcionamento interno das coisas, não é a parte superficial. E vais aprendendo umas coisas engraçadas pelo meio, e porque como eu sou um gajo que não gosta de gastar muito dinheiro em anúncios, prefiro perceber como é que eu posso optimizar as minhas redes de funcionamento. E porque se calhar, idealmente, gostava, alguns agora na casa dos 40, estar a produzir as minhas próprias coisas para produção externa, que é uma coisa que é muito viável para os artistas também hoje em dia. Se tu tiveres um following grande o suficiente, ou abrangente o suficiente, crias as tuas próprias graphic novels, podes criar as tuas próprias séries animadas, as tuas curtas animadas. Há toda uma miríade de coisas que podes fazer. E não precisas fazer necessariamente work for hire, percebes? Portanto, que é outra coisa que eu gostava de explorar a longo prazo. E em paralelo, manter também um bocado o aspecto didático da arte. Porquê? Porque eu acredito que conhecimento adquirido e não partilhado é conhecimento perdido, percebes? Okay. E foi uma coisa que eu sempre fiz muita questão com qualquer
grupo de pessoas que eu tenha trabalhado é, descobri esta forma de fazer isto. O que é que achas? Dá-te jeito? Isso Não é dá fixe. jeito? Isso é uma atitude muito fixe. Eu gosto, acho que temos que ser... acho que no meio disto tudo acabei por me tornar um líder mais ou menos nato a nível de funcionamento, porque conquistei respeito de muita gente e muita gente, obviamente, eu respeito de volta. E são capazes de me pedir opiniões sobre coisas. E às vezes tenho pessoal a pedir-me opiniões que eu tipo, a sério, estás-me a pedir a mim isso? Sim, estou a pedir-te. Ok, pronto. Então é isto é isto que eu tenho para te dizer. Mas estou-me a perder no discurso. Pontos importantes. Perseverança. Estás-te a perder e eu estou a ir atrás. Tens que perceber onde é que queres ir. Portanto, eu sempre tive uma ideia mais ou menos do que é que queria fazer. Quero trabalhar em ilustração, BD e animação. Consegui já trabalhar nisso tudo. Conseguir rentabilidade financeira. E as pessoas dizem, mas qual é a tua principal motivação para trabalhar? Pagar contas. Okay? Certo. Não sejamos Tem que ser, então. Quem é que trabalha por prazer? Quer dizer, há pessoas, mas... Há pessoas... Quer dizer, eu trabalho por prazer. De todas as coisas que eu podia estar a fazer para ganhar dinheiro, claramente esta não é mais lixada. Certo. Okay? Pode ter os momentos menos fáceis, mas claramente não é a mais lixada. Sim, já que tens de trabalhar, que trabalhes então em algo que gostes. Exatamente. Portanto, teres assim mais ou menos uma ideia do teu percurso que queres seguir e vais descobrindo e ires descobrindo gradualmente como lá chegar. Não criar nunca uma ideia pré-concebida de como é que as coisas vão de acontecer. Por exemplo, a sociedade vende-se muito isto. Tu sais do teu curso aos 20 e não sei quantos anos, portanto aos 20 e quantos, ou 21 e 22, ou 22 já tens de estar a trabalhar, para depois aos 25 estás a comprar uma casa, depois aos 26... Para teres uma família, para ir fora. A vida não funciona assim, ok? Quantas pessoas eu já conheci que não entraram em depressão porque a vida delas estava toda estruturada na cabeça e a realidade funciona completamente como lhe apetecer, ok? Acima de tudo, isto é tão importante, é mesmo muito importante. Networking, muito networking. Sejam em eventos nacionais, tipo, hoje em dia já tens tanta coisa. E agora com o Covid, o que é que aconselhas? Agora é um bocado impossível, porque os festivais não é impossível. São um bocado inexistentes, ou são online. São online, torna a presença mais difícil, o contacto direto mais difícil. Tu continuas a ter grupos online imagina. Há algum grupo que possas aconselhar, que tenhas agora assim de repente em mente? Não, porque o ACAP já não funciona muito em grupos. Pois, já tens tantos contactos que já não... Já falo com tanta gente, desde pessoas, malta de estúdios que está no WhatsApp, pessoal que eu vou falar no Messenger do Facebook, tipo, ocasionalmente. Ou seja, eu se precisar de falar com eles, vou falar diretamente com eles, portanto não tenho assim necessidade de falar ou de me juntar a um grupo em especial. Havia uma que era da Firestarter, da revista Firestarter, que entretanto já não foi vendida. Acho que eles fazem parte da IAMAG, se não me engano. Portanto, eu deixei. Esse era um indie que eu ainda estava assim mais presente, mas depois entretanto já deixei de ir. Sim. De momento assim não estou a ver, mas sei que eles existem. Às vezes sejam grupos indie, estás a perceber? Ou coisas de evento até próprios sites de empresas, páginas de Facebook de próprios estúdios que vocês sigam, que gostem de ver. É uma forma de contacto, porque parecendo que não, os estúdios gostam de ter feedback das pessoas que consomem os produtos deles, norma geral. Achas que sim? Norma geral. Talvez estrangeiros. Não sei, estou a tirar para o ar. Não sei, eu pelo menos, dos estúdios em média, que eu tenho conhecido, mesmo os indie, se vão seguindo o trabalho vão seguindo o feedback do público, porque normalmente os estúdios percebem, se eu não seguir o feedback do público, não estou a produzir para ninguém. Percebes? Claro, sim. Uma coisa se é para ser um produto comercial, tem que ser orientado para um público-alvo. Uma coisa que eu, por exemplo, eu sempre fiz isto.
mas foi um hábito que eu até ganhei na Miniclip, precisamente por ter noção que aquilo já tinha uma taxa de expressão muito maior de resultados. Era quando saía alguma coisa, algum jogo, alguma feature, algum update em que eu tivesse trabalhado, durante a semana seguinte eu ia estar no YouTube e no Facebook a ver feedback. O que é que o pessoal achou, o que é que o pessoal não achou, o que é que gostou, o que é que não gostou, que ideias é que tiveram piada, que ideias é que não tiveram piada, e isso acabou por se ver, pelo menos acredito, no resultado do meu trabalho, porque não só me deixaram ficar lá durante 7 anos e 6 meses e vim-me embora só porque eu achei que já estava na altura de eu fazer essa transição, como garanti a mim próprio um lugar de funcionamento dentro da empresa, porque o meu trabalho efetivamente tinha muita viabilidade comercial. E eu passo o mesmo para cá, para tudo o resto. Portanto, e é aí que eu também vejo muita importância nas redes sociais, como forma de medir, embora hoje em dia acho que já não tanto, porque há um problema grande com as redes sociais, principalmente a nível de disseminação de arte, que são os algoritmos. Eles manipulam aquilo de maneira a que os artistas, ou quem quer que seja, têm que pagar os anúncios para conseguir ter mais visibilidade, a visibilidade que era normal. De um ponto de vista de negócio, faz sentido. De negócio da parte deles. Exatamente, faz sentido da parte deles. Nós podemos questionar a ética disso. Eu questiono bastante, porque é normal quando tu tens uma rede nova, eles aceitam tudo, porque eles querem conteúdo, querem que o pessoal meta coisas para ir crescer, e então aí a tua visibilidade funciona tão simples como a questão dos likes. Ok? Se eles estão a gostar, epá, o público gosta disto, vamos empurrar isto para a frente. Quando as redes sociais chegam a um determinado ponto de saturação, aquilo inverte-se. O objetivo deles é, epá, nós agora já há demasiada oferta, nós vamos meter isto como nós queremos. E então aquilo que se calhar que dava a maior visibilidade aqui há uns anos é o que dá menos visibilidade hoje em dia. Okay? E as pessoas não têm consciência disso. E por isso é que cada vez mais se investe. Pá, porra, não percebo. Há cada vez menos pessoas a ver as minhas cenas, não percebo. Eu estou a apostar com a mesma facilidade. O crescimento não é o mesmo. Portanto, e o que acaba por acontecer é tu, há tantas, vamos lá pagar um X para ter. Eu já nem sei quanto é que é. E atenção, e tipo, não é para pagares para chegares a 100 ou 200 pessoas. Tipo, tens que pagar o valor que chegue para aí 1000, 2000, 3000, 5000, o que seja. Certo. Portanto, torna-se um bocadinho mais tricky para chegar a esse processo. Mas veremos. Faz parte dos planos. Mesmo que não seja como uma coisa principal, porque eu tenho uns projetos pessoais na manga que eu gostava de fazer seguir. E também estou a orientar-me para que isso aconteça. Mas assim... Vamos ficar atentos ao que tu vais fazer. Por favor, sim. Eu não quero chegar aos 60 anos a lavar janelas, por favor. Para já ainda não tiveste de lavar nenhuma, por isso estás no bom caminho. Já lavaste? Eu já lavei muita janela na minha vida, percebes? E já trabalhei ao balcão de bares e cafés. Ah, sim? Sim. Já fiz muita coisa na vida. Carros ainda não lavei, mas tudo pode acontecer. Pelo menos quando tiveres um carro teu, has de... Odeio conduzir. Sério? Odeio conduzir. Tem carta, mas odeio conduzir. Sério, eu por acaso gosto. Quer dizer, em Lisboa não é coisa que eu gosto muito. O trânsito dispenso. Se me deres um campo aberto e eu conduzir com o carro, tipo, estou na boa, estás a ver? Eu odeio conduzir. Tu não sabes as maravilhas de uma cidade pequena. Sei. Nunca... Sabes? Pronto. Sei. Que a minha ideia era ter ficado em Porto Alegre até. Mas que eles é que decidiram mudar para Lisboa. Enfim, não deu. Que pena. Talvez ainda alguma empresa se queira formar lá. Atenção, eu nesta fase do campeonato eu posso ir trabalhar para onde me apetecer. Certo. Aliás, até ao Covid, até à fase até o Covid ter começado, eu estava de norte a sul do país à procura de cidades. Ia passar dias, mas ia ver cidades que me agradassem e perceber o custo de vida e que não fosse muito longe de centros urbanos maiores. Há umas coisas que tu precisas ter mais acesso. Tipo, no interior tens uma recepção de internet, por exemplo. Sim. É uma coisa e isto já tem a ver com a própria organização do território em Portugal, é má.
centra-se tudo no litoral e nas capitais do costume, e depois tudo o resto está um bocado a morrer. E o que é que acaba por acontecer? Continuas a ter o interior muito desertificado. Claro, isso também tem tudo a ver com leis, por exemplo, eu sei que as aldeias pararam de crescer porque há uma lei qualquer que proíbe a construção de vivendas em certas zonas. Mesmo. Eu, por exemplo, nesta altura podia ir trabalhar para Porto Alegre. Podia viver para Porto Alegre, ou podia viver para Óbidos, que é uma... Sim, mas também agora com o Covid vais para lá, mas ficas enfiado em casa, não é? Lá está. Por alguma coisa é que eu ainda estou aqui neste sítio, não é? E isto veio tudo assim um bocado em halt, porque pá, eu estava com uns planos muito interessantes para este ano. Lá está, a começar Tudo no Japão. em stand-by. Sim. Olha, para teres uma ideia, era o Japão, era agora em setembro o evento principal, que ainda não sabemos onde é que era para ser feito, que eles eram para ter anunciado na altura do evento do Japão. Era para ter participado num torneio internacional de arqueiros e besteiros históricos. Pois é, ainda nem sequer falámos desse hobby que tu tens. E Hobby também histórico. é trabalho. É um hobby pago. Tipo, Como é que tu te iniciaste nisso? Então, olha, eu gosto muito de experimentar coisas, como tu sabes. Entretanto, uma certa determinada pessoa chamada Baginha. Pô, mas vou meter aqui um tling-tling sempre que disseres o nome. Monetização, por favor. Um dia telefona-me e diz: olha, comprei um arco com flechas numa cash converter, estava ali tipo barato e não me parecia mal. Queres vir experimentar? E eu, por que não? Okay. Já tinha feito várias coisas antes. Fiz artes marciais quando era muito novo, esgrima, N coisas. Portanto, ir com arco era até uma coisa que sempre me chamou a atenção, mas na altura eu nunca tinha experimentado. Então havia um clube no Monsanto, em que eu fui lá com ele, e depois ele perguntou, ele experimentou, etc. Ele nunca mais fez. E tu ganhaste-lhe o gosto. Pronto, eu acabei por ficar lá. Não só fiquei lá, como a determinada altura, isto já foi nos tempos da miniclip, fiquei com uma tendinite a trabalhar para uma coisa que tivemos um plano de produção. Tive que fazer um mapa mundo para o Dude Perfect e na altura estava a trabalhar até com uma tablet relativamente pequena, não tínhamos ainda as Cintiqs, e com este movimento constante ganhei aqui uma tendinite lixada. Não pude fazer tiro com arco durante algum tempo. Basicamente, aqui uma questão de biónica para as pessoas perceberem. Portanto, eu quando estou a fazer tiro com arco, a segurar a corda, seguro com estes 3 dedos, faz imensa atenção aqui, com isto tudo inflamado, esquece. E onde é que eu quero chegar com isto? À pala dessa brincadeira, os colegas lá do meu clube disseram: pá, porquê é que não experimentas tiro com besta? E eu: ok, tenho dinheiro, posso comprar uma besta, posso experimentar. Comprei uma besta assim muito mais baratuxa e comecei a fazer. Tu estás preparado agora para o apocalipse, para o caso dos zombies virem aí. Mais que preparados, estou a ver. Aliás, tipo. Atenção. Bem, posto isto, comecei a disparar, aquilo começou-me a correr bem, pensei: pá, esta é baratuxa, se calhar vou arranjar uma melhorzinha. E aquilo começou-me a correr bem, e passado 3 meses fui fazer a minha primeira prova. Fiquei em 4º lugar na primeira prova. Boa! E eu percebi: se calhar há aqui qualquer coisa que vale a pena experimentar. Comecei a fazer mais. Fui, entretanto, fazer um curso de instrutores, na véspera, quando houve um Mundial cá em 2016. E então, quem quisesse fazer o curso de instrutores, podia fazer, antes, com a condição que também ia participar no Mundial. Estava a borrifar que ia participar no Mundial de qualquer maneira. Então, fui fazer o curso de instrução. Portanto, sou oficialmente um instrutor credenciado. E depois lá descobri uma coisa que eu não sabia que havia, que era competição com tiro de besta medieval. Pumas. E então, opa, isto é giro. Estas bestas são todas muito giras. Vocês mandaram isto onde? Não, isto é o Hélio que as faz. Ainda por cima. Eu quero uma! Então pronto. Naquele dia, ele também fez o curso de instrução comigo. Ele já é um senhor, ele tem a mesma idade que o meu pai.
Ele fez uma besta para mim. E depois havia uma categoria de competição no panorama nacional, que é a Rota dos Castelos, em que em castelos ou pontos históricos turísticos do país, as pessoas vão fazer competição com arcos tradicionais e vestidos a rigor à época. E então eu pensei, mas não há nenhuma patrulha de besteiros medievais. E Portugal tinha uma história riquíssima com besteiros. E então eu disse, primeira, olha, vamos começar, vamos preparar. Depois, entretanto, o tipo que me estava a dar o curso cá, que era o Miguel de Sarier, que entretanto faleceu, muito novo, infelizmente, e com quem eu fiquei muito amigo. E o gajo disse, então se calhar tu vais entrar como besteiro. Vou. E depois, eu também vou entrar, porque ele era recriador histórico. Então eu também vou entrar. E então o gajo veio. Depois, entretanto, mais dois se juntaram, que também descobriram que tinham, que também começaram a achar piada aquilo. Então eu fiz parte da primeira patrulha de besteiros das provas da Rota dos Castelos em bestas medievais. E que eu começou a puxar. Entretanto, o cavalheiro que me fez a besta diz, tu gostas disto, não gostas? Eu, gosto. Olha, há um grupo de recriação do qual eu faço parte. Não queres vir lá um dia? Eu, ok. Ironicamente, a sede fica tipo a 3 minutos de minha casa. O mundo é pequenino. Então eu fui lá, tudo, malta de diferentes campos de vida, uns engenheiros civis, outros trabalham na Altice, outros trabalham nas finanças, outros trabalham... são gente de todos os campos da vida. E então fui lá mal, não vou contar em público as piadas que foram feitas, porque temos um humor muito próprio, inofensivo, mas muito próprio, e eles perceberam, este gajo até é porreiro. E então acabei por ficar com eles, e faço parte do grupo até hoje. Entretanto, já entramos em filmes, tivemos para entrar, inclusive, na Batalha dos Bastardos, em Game of Thrones, porque quando eles estiveram a filmar em Espanha, não aconteceu porque havia uma questão de custos, porque nós íamos trazer todo o nosso material e nós não fazemos isto para ganhar a vida, quer dizer, tipo, nós temos, isto é um hobby que se paga a si próprio, tipo, o dinheiro que vem disto a gente investe. Certo. Pronto. Nós investimos nas coisas para continuarmos a fazer aquilo que gostamos, mas melhor. E entretanto, eles estavam na altura com relativamente poucos recursos para investir, então o que o estúdio decidiu fazer foi, fazemos o open call a recriadores históricos ou qualquer coisa, pessoas que tenham experiência a trabalhar com armas, entram, nós damos comida e bebida para o dia, ou para os dias de filmagem, e depois estão aqui, pronto, e fizeram parte disto. Então houve muita gente que se juntou, no nosso caso, depois era incomportável termos de vir de Portugal para o norte de Espanha, acho eu, a transportar, tínhamos que alugar carrinhas, tínhamos que alugar não sei o quê, depois há licenças que também é preciso ter para transportar. Eu hoje em dia tenho licença de porte de arma, para poder ter estas coisas. Sim, porque eu não tenho espadas porque sou maluco, eu tenho espadas... Metes respeito. Pronto, que tenho uma credencial dada pela PSP que me permite andar com estas coisas. Portanto, havia uma série de encargos que permitiu não ser fazível. Se tiver algum problema, já sei quem chamar. Faço preço de mim. Mas pronto. E então continuamos até hoje. Hoje em dia já faço também com eles volta e meia a recriação napoleónica. Já disparei canhões. Já tenho um mosquete que tenho que levantar agora à PSP, que ficou lá para ficar a fazer o livrete. Resumindo, tudo isto porquê? Porque um amigo me telefonou um dia e disse que tinha comprado um arco na Decathlon, um arco em segunda mão na Cash Converters, e perguntou se eu queria experimentar. Portanto, lá está, as coisas levam todas um bocadinho. As outras, sim. E agora tenho um arsenal. Tens uma panóplia de... Olha, são em arcos, sei lá, são para aí uns 8. A sério? Mas eu tenho arcos diferentes. Sim. Tenho um arco composto, que são aqueles todos com roldanas, que é todo peça de engenharia. Tenho um olímpico moderno. Tenho um arco sítio. Tenho um arco húngaro. Tenho um arco coreano. Tenho um arco turco.
Tenho um arco... Ai, como é que se chama? O coreano acho que já tinha dito. Um coreano, sítio turco. Tenho este, que foi feito pelo mesmo cavalheiro que fez a besta. Que é um longbow inglês. Portanto, está aqui preparadinho. Pá, e depois em espadas, tipo... Pá, esquece. Espadas e tudo. Fogo, mete respeito, tenho a dizer. E foi muito... E devo dizer que tive experiências muito interessantes quando estava a trabalhar no Miniclip, como nós recebíamos lá o nosso correio. Um dia estar por 2 vezes, tipo, a abrir encomendas, estás a ver? Tipo, saco lá uma besta de caça preta, toda arrepiada. Man, e a pior só... Esse dia toda a gente tinha que tratar bem, hein? Eu sempre bem, porque eu oferecia navalhas a toda a gente. Era um sinal de respeito, portanto. Aliás, era uma tradição que eu tinha. Quando alguém acabava o período experimental na equipa de arte, eu oferecia-lhes um canivete. Sério? Que giro. Porque aquilo começou porque toda a gente tínhamos a tradição, hoje em dia não sei se ainda existe, mas tínhamos a tradição de a meio da manhã íamos fazer a pausazinha para a fruta, a meio da tarde para fazer a pausa da fruta também. Não. E depois começa a ver o pessoal a tentar descascar maçãs e não sei o quê com facas de cozinha, rombas. E que estavam a fazer espécie. E eu ando sempre com um canivete atrás ou qualquer coisa, porque dá sempre jeito. Sim. E então eu disse, pá, esquece, man. Isso está-me a doer na alma. Eu vejo todos os dias a tentar desbastar uma porra de uma laranja com isso. Qualquer dia ainda te aleijas por estás nada. Então comecei a oferecer... É preciso talento para descascar uma maçã com uma faca daquelas. É. Ao desejo de morte. Eu já vi acidentes correrem por facas mal afiadas. Portanto, então acabei... Por exemplo, tenho esta aqui. Eu tenho várias por todo lado. Só nestas cá tenho para aí umas 3. Portanto, acabei por começar a oferecer as navalhas a toda a gente. E depois, hoje em dia, já me acontece, pessoal que também trabalhava comigo, que já não trabalha, dizerem, man, esta semana apercebi-me que tornei-me numa versão feminina tua. Uma versão feminina? Foi uma colega. Mas foi uma... Ok, então tudo bem. Estava a ver que era um rapaz a dizer isso. Não. Isso tinha mais graça. Poderá ter acontecido, eu não sei. Então ela disse-me, eu comecei-me a rir, então, mas porquê? Pá, porque eu ia a passar, estavam os meus colegas no estúdio a tentar abrir uma caixa, eu meto a mão no bolso, saco de uma navalha e começo a abrir a caixa e digo, porquê é que tu tens uma navalha? Porque dá jeito. E depois interiorizaram-se que acabam por usar aquilo para tudo. Estás a ver? Porque efetivamente dá sempre jeito. Sim, pois dá. Portanto, olha, ficam a saber, toda a gente nos estiver a ouvir, que uma navalha dá sempre jeito. Mesmo que sejas um artista digital. Exatamente. Porquê? Porque tu não vives no mundo digital, vives no mundo real, não precisas fazer coisas. Então é isso, malta! Nada forçado! Nada forçado, Diana. Super natural. Comigo é sempre assim. Foi só assim de forçado. Tá? Agradeço muito terem ficado até ao fim para me ter ouvido a dizer baboseiras o tempo todo. Eu prometo que até sou uma pessoa fixe fora desses ambientes. Não deu para notar. Alguma dúvida que tenham, alguma questão, curiosidade, podem vir falar comigo também. Não querendo fazer publicidade gratuita, mas juntem-se a nós porque vale mesmo a pena e é bem divertido no Trojan. Eu, por acaso, este ano queria me juntar a vocês, mas tudo estava tudo programado para eu não o poder fazer. Eu sei. Odeio. Tenho um ódio de morte de 2020 que não te conto. Não era assim que eu estava à espera de passar o meu 40º aniversário. Ninguém estava à espera. Mas pronto, muito obrigada. E acima de tudo, muito obrigada pela paciência. E ora é essa. Alguma coisa para falar, desenhar, passeios na praia, sou solteiro. Quem quiser. Ninas. Agradeço. E a barba é natural. Isto é tratado, é escovado e é lavado todos os dias, ok? Eu gosto de preocupar-me com a minha higiene. Pronto. Tudo o que é preciso. Um homem com armas e de barba. Barba rija. A barba fofa. Só elas é que poderão saber depois.